Então vamos à primeira questão. Deixa eu passar aqui o slide para a gente poder falar da primeira questão aqui. Ou é a questão da CESP, Procurador-Geral do Município. Então vamos lá. Acerca da prática dos atos processuais, assinale a opção correta. Alternativa A. As férias dos ministros do TST interrompem os prazos processuais. Bem, como a gente acabou de ver agora, né, sobre prazo, a súmula 262 do TST, no inciso 2, vai dizer o seguinte para a gente: o recesso forense e as férias coletivas dos ministros do Tribunal Superior do Trabalho suspendem os prazos recursais. Ou seja, não interrompe, suspende os prazos recursais. Alternativa B. Presume-se recebida a notificação 48 horas após sua postagem, cabendo ao destinatário fazer prova quanto ao seu não recebimento ou sua entrega após o decurso desse prazo. Olha, está aparecendo aqui que é a súmula 16, viu? E é sim, súmula 16. Presume-se recebida a notificação 48 horas depois da sua postagem. O seu não recebimento ou entrega após o decurso desse prazo, né, vai mudar ali para após o decurso, né, constitui ônus da prova do destinatário. Ele trocou só a ordem. Aparece que é essa aí. Vamos para a próxima. Alternativa C. A intimação endereçada à parte, quando feita em endereço diverso do indicado da contestação, mas por ela recebido, torna inválido o ato praticado. Aqui não tem porquê, né? Intimação endereçada à parte, feita em endereço diverso do indicado. Vamos supor, você entra com a reclamação e dá um endereço na rua X. Ele chega ali na contestação e põe, não, é rua Y, meu endereço. Aí você, na hora ali, o escrivão soltou ali na rua X, ali, que ele reclama de colocou. Mas, se foi efetivada, foi recebida a intimação, aí pouco importa, né? É válido, sim, o ato praticado, porque aí a gente vai ver o princípio da instrumentalidade das formas também, né? Além de, pela lógica, a gente saber que a pessoa recebeu, se não mudou, não recebe, negaria receber dessa notificação, dessa intimação. Mas não. Então, vale a instrumentalidade das formas vai dizer para a gente o seguinte: às vezes pode não ser a forma exata, mas se cumpriu a sua finalidade, né? Aí é o aproveitamento dos atos processuais, economia processual e todos esses princípios, né, levados à ordem constitucional que tem que ser criados no processo, né? E vamos lá, alternativa D. Quando a parte for notificada no sábado, a contagem do prazo se inicia na segunda-feira subsequente. Aí esbarrou também na súmula 262 do TST, que a gente acabou de olhar, né? Porque intimada ou notificada a parte no sábado, o início do prazo no dia 1 subsequente, em regra segunda-feira, e a contagem no próximo dia, né? Então, aí também está errado. Sobrou para a gente mesmo a alternativa B, que é a alternativa correta, conforme súmula 16 do TST. Aí a gente vai ver que é um misto, né, que as questões vão abordar, que vai ser ora jurisprudência consolidada, ora CLT, né, própria a lei seca, né, e a jurisprudência. Então, por isso que é importante a gente estar sempre acompanhando, sempre lendo muito os artigos da consolidação, de leis específicas que regem, né, o processo trabalhista, assim como a jurisprudência do TST, né, que ela é muito importante. Agora vamos para a próxima questão. Questão 2. É da CESP também, TRT nona região analista. Vamos lá. De acordo com o princípio da oralidade, os atos processuais prescindem de forma ou transcrição escrita do inteiro teor, ou o respectivo resumo, e são sempre realizados em audiência perante o juiz do trabalho. Bem, essa alternativa descontroladamente errada, né? Não tem nada dela que está certo. Porque o princípio da oralidade, ele vai dizer para a gente, junto com o princípio da concentração, que eles regem o processo trabalhista, que tem que ser célere pela natureza do crédito, né, que é o crédito alimentar, de subsistência daquele trabalhador. A oralidade aí sim, realmente, é a concentração de atos, principalmente, né, a regra, né, a audiência una na Justiça do Trabalho, porque oitiva de testemunhas, depoimento pessoal das partes, apresentação de defesa, réplica,
do autor, isso tudo vai ser concentrado, com base na oralidade. Mas tudo tem que ser reduzido a termo. A audiência é reduzida a termo, então, obrigatoriamente, né, ela não vai prescindir, é obrigatória a transcrição escrita do inteiro teor ou o respectivo resumo, no caso é o resumo, porque se for uma audiência completa, sim, o juiz vai, ele ali com o assistente dele, vai falando o que tem que anotar no termo, mas tem que constar em geral tudo, né? E são sempre realizados em audiência perante o juiz do trabalho. Não, a prova pericial, por exemplo, não é realizada em audiência, a questão está totalmente errada. A prova pericial, ela até vai um pouquinho de encontro desse princípio da concentração, de que tudo acontece em audiência, né? Ele vai ter que intimar, ele vai ter que constituir um perito de confiança do juízo, e ele vai ter prazo para esse laudo, as partes vão poder manifestar por esse laudo, e a praxe é de que não é feita em audiência, isso, né? Isso tudo é via manifestação das partes com vista, né? Abrir vista para 5 dias para uma parte, 5 dias para outra, então algumas provas são impossíveis de serem produzidas em audiência. Então, essa alternativa está errada. E ainda convém a gente observar o artigo 771 da CLT, que também é importante, que prevê para a gente o quê? Os atos e termos processuais poderão ser escritos à tinta, datilografados ou a carimbo. Então, em momento algum, ele vai falar, ele vai se perder, e se tiver um recurso? Como é que funciona? A parte recorre, como é que o tribunal vai saber que, aconteceu isso, ou aquilo em audiência, a parte confessou, isso se não tem termo. Como é que fica a segurança jurídica das relações? Como é que fica a confiança no Poder Judiciário? Né? Aí não pode. Então, vamos para a próxima questão. Agora, DFPC, Fundação Carlos Chagas, analista judiciário. TRT também, hein? De acordo com a consolidação das leis do trabalho, em relação aos atos, termos e prazos processuais, é correto afirmar que os prazos processuais são contínuos e irreleváveis, não podendo em nenhuma hipótese serem prorrogados. Inicialmente fica certo, os prazos processuais são contínuos e irreleváveis. Tudo bem, realmente, eles são contínuos e irreleváveis, mas eles podem, em algumas hipóteses, serem prorrogados. Exemplos disso são os prazos dilatórios. Ou até o próprio artigo aqui, a gente vai ver que ele vai ter, se for por motivo de força maior, devidamente comprovada. O artigo 774, deixa eu confirmar aqui. Eu acredito que seja o 774 mesmo, que vai falar isso pra gente. E alternativa B, os prazos processuais contam-se com a inclusão do dia do começo e exclusão do dia de vencimento. Não, é o contrário, né? Como a gente mesmo já havia comentado. Ele conta com a exclusão do dia do começo e inclusão do dia de vencimento. Está exatamente o contrário. Alternativa C. A penhora poderá realizar-se em domingo ou dia de feriado, mediante autorização expressa do juiz. Aqui eu acho que é assim, vamos ver o artigo 770, parágrafo único da CLT. Ele vai falar isso. Ela pode ser realizada em domingo ou dia de feriado, mediante autorização expressa. Então, aqui é a letra da lei. Novamente, aqui é a letra da lei saindo na questão. E alternativa D. Em regra, os documentos juntados aos autos podem ser desentranhados em qualquer momento, independentemente de ter ocorrido encerramento do processo. Nunca. Que desordem seria o processo? Não. E também a CLT vai ser expressa nesse sentido. Ele pode, após o encerramento do prazo. Então, antes disso, não vai poder constar, não. Então, vamos lá. Alternativa E. Os atos e termos processuais poderão ser datilografados ou a carimbo, sendo vedado o ato processual escrito à tinta. Não, o ato processual escrito à tinta, sim. Artigo 771. E ainda a gente ainda pode ressaltar também o seguinte, o que é proibido são as cotas, que são as partes se manifestarem, não se manifestarem por petição, quiserem escrever nos autos, como acontece muito na justiça comum, frequente. Não, ali não pode não, a cota não pode não. Mas a pessoa pode peticionar a caneta, imagina, você está numa situação de emergência, precisa despachar com o juiz, conversar com o juiz ali pessoalmente, mas tem que ser por petição. Então o que você faz? Eu não tenho um computador à mão, eventualmente a sala da ordem ele não está permitido de eu tirar e eu estou com muita pressa, escreva ali, excelentíssimo, senhor doutor, juiz, faça petição, protocolo.
pode ser ativa, né? E a própria CLT vai permitir. Sobre a alternativa D, agora eu achei aqui artigo 780 da CLT, né? E a alternativa B, A e B, elas estão erradas, e a justificativa é artigo 775 da CLT também, viu? Só a letra da letra. Então vamos para o próximo aqui. Questão 4. Fundação Carlos Chagas, de novo. São as duas que mais fazem, né, do TRT. A maioria das provas são feitas por essas duas bancas, né? Ana Maria, representante legal da empresa Chuva, recebeu a intimação da reclamação trabalhista proposta por Ana Joaquina, sua ex-funcionária. Considerando que a intimação ocorreu no sábado e que segunda-feira é feriado nacional, será considerada que a intimação foi realizada. Então vamos lá. No próprio sábado, e o prazo processual começar a correr na terça, no próprio sábado, o prazo na segunda. Vamos ver como é que funciona, como é que a súmula, né? Vamos agora direto para a súmula para a gente entender por que não é nenhuma, por qual que é a questão correta. Súmula 262, item 1 do TST, prazo judicial, notificação ou intimação em sábado. Intimada ou notificada a parte no sábado, que foi o caso aí da Ana Maria, né, que foi intimado, o início do prazo se dará de primeiro dia útil imediato. Então vamos lá. Será considerada que a intimação foi realizada no próprio sábado e não vai poder ser nenhuma das duas hipóteses. Então vai ser segunda-feira feriado, né? Então vai ser na terça-feira, que vai ser o primeiro, se dará no primeiro dia útil imediato e a contagem no subsequente. Então vamos, vai ser na terça-feira, o dia do início do prazo, porque sábado não é dia útil, não conta, né? Não vai contar, apenas a penhora vai poder ser realizada, né? Em outras questões a gente vai poder ver um pouco mais sobre isso. Na terça-feira e o prazo processual na quarta-feira. Então, alternativa C, não poderá. Alternativa E, não vai poder ser nunca, né? Na sexta-feira antecedente, o prazo correr na terça-feira. Nunca, né? Vai retroagir, como é que funciona isso? Aí, novamente, a desordem do processo, não pode acontecer. Então, vamos para a próxima alternativa aqui, para a próxima questão. 4, né? Relembrando, quarto gabarito, alternativa C, na terça-feira e prazo na quarta-feira. Então, vamos lá. Questão 5, Fundação Carlos Chagas, de novo, TST terceira região. Os dados processuais trabalhistas, em regra, segundo a consolidação das leis do trabalho, realizar-se-ão das 6 horas às 19 horas de segunda a sexta, 20 horas de segunda a sábado, 18 horas de segunda a sexta, 20 horas de segunda a domingo, 17 horas de segunda a sexta. Então, vamos fazer o seguinte. Para resolver essa questão, primeira coisa, vamos ver. O que a CLT prevê? A gente falou lá no início em atos processuais. Os atos serão realizados em dias úteis das 6 às 20 horas. Então, a gente já elimina a alternativa A, eliminamos a alternativa C, eliminamos a alternativa E. Eu ainda vou fazer um comentário sobre elas aqui. E, tudo bem. Então, sobra a alternativa B, 20 horas de segunda a sábado. E a alternativa D, 20 horas de segunda a domingo, independentemente de autorização judicial expressa. Então aqui, apesar de a gente saber, né, dos dias úteis de segunda a sexta-feira, por um critério de eliminação, né, porque o ato, como a penhora, por exemplo, é um ato processual trabalhista, e o artigo 770, no parágrafo único, vai prever o seguinte: que a penhora poderá realizar-se em domingo ou dia de feriado, mediante autorização expressa do juiz ou presidente. Então, tem que ter autorização judicial para algum ato ocorrer no domingo, por exemplo, domingo ou feriado, que é a penhora, um ato externo, né? Então, não pode ser a alternativa D. Aí ficou a alternativa B, a resposta, 6 às 20 horas de segunda a sábado. A regra, né, essa questão eu não achei que estava tão bem elaborada, porque dias úteis, sábado não é considerado dia útil para contagem de prazo. Então, por que seria contado nesse caso para atos trabalhistas? Penhora poderia realizar-se no sábado, por exemplo, mas
Aí aqui a gente vai para outras questões. Resposta alternativa B, das 6 às 20 horas de segunda a sábado. Porque a autorização do domingo, artigo 770, parágrafo 1, vai dizer que só tem hora, domingo ou feriado. Tudo bem. Então, vou fazer um outro comentário ali, ó, das 6 às 17 horas. A Justiça do Trabalho, expediente externo das secretarias, pelo menos em Minas Gerais, eu acredito que seja unificado em todo o país, né? Lá, às 17 horas, as secretarias fecham, não tem atendimento externo, de 8 às 17. E até às 18 vai funcionar protocolo, distribuição, outras questões ali, né? Mas também não se encaixa de modo algum. E das 6 às 18 horas, segunda a sexta, seria funcionamento até às 18, expediente externo. Mas, como a consolidação fala das 6 às 20 horas, a gente tem que entender das 6 às 20 horas mesmo, né? Algumas observações aqui. Primeiro, né, essa resposta a gente vai recorrer ao artigo 770, caput parágrafo único, que vai ter a resposta da nossa questão. Um outro comentário é que, de acordo com a jurisprudência, né, e parte da doutrina, a gente entende que o sábado ele é dia útil apenas para a prática de determinados atos processuais, né, sobretudo externos, como a penhora, não tem como praticar outro dia, realizando no final de semana, mas não vale para contagem de prazo processual. Então, a gente tem que ter uma interpretação restrita quanto à prática de atos processuais nos finais de semana e feriados, né. E uma outra observação também, né, vai ser que a que eu já havia falado, que a Justiça do Trabalho funciona das 8 às 18, para expediente externo, né, de segunda a sexta-feira. E um outro dispositivo legal também que é interessante é em relação às audiências. Artigo 813 da CLT vai falar para a gente o seguinte: as audiências dos órgãos da Justiça do Trabalho serão públicas e realizar-se-ão na sede do juiz ou tribunal, em dias úteis previamente fixados, entre as 8 horas e as 18 horas, não podendo ultrapassar 5 horas seguidas, salvo se tratar de matéria urgente. Então, o artigo 813 do CLT vai falar que a audiência é das 8 às 18, né? Mas, para efeitos de atos processuais trabalhistas, eles podem funcionar das 6 às 20 horas pela expressa previsão da consolidação, né? Bem, sobre as questões que eu trouxe para a gente poder analisar aqui nessa aula, seriam só essas mesmo. Aí aqui é o gabarito, se alguém quiser, eu vou deixar disponibilizado aqui um pouquinho, mas vocês também vão poder, né, ter esses slides. Se vocês tiverem alguma dúvida adicional também, né, tá aqui as maiores informações. Se tiverem alguma dúvida que eu não puder ser respondida aqui na aula, e coordenação, né, sem ser cedilha e sem tio, @estudointerativo.com.br, a gente pode conversar um pouquinho mais. E agora eu vou abrir aqui para dúvidas, né, para perguntas e respostas. Deixa eu ver. Eu que agradeço, viu, Mara? Agradeço a todos vocês aí pela presença, de estarem aqui assistindo essa aula. Vai ser um prazer ter vocês aí futuramente nos cursos, né, do TRT, que eu vou estar participando também. Aí, mais informações mesmo pelo site e alguma dúvida, qualquer coisa, seria aí pelo e-mail da coordenação. Mas vou deixar disponibilizado até esse tempo, né? Olha, Silene, realmente, você está falando que gostaria de ver mais aulas a respeito, né? É um tema muito importante na área trabalhista, né? O processo, porque o direito material não existe sem o direito processual, né? Eles estão intrinsecamente ligados. Você precisa do direito processual para exercitar o seu direito material e o direito processual precisa do direito material para sobreviver, né? Para ele ser exercitado, né? Então, a gente não pode deixar de lado, não. São temas realmente muito importantes e eles se